Obrigado por essa lição, é verdade. Não, porque eu Você mesmo responde, sério. falei. É com a sua conta. Sente-se aqui que eu vou colocar no microfone. Então, eu pedi desse microfoninho para ir pro Peru. A minha história com o Centro Interdisciplinar de Ciências, que viria a se tornar Museu Dinâmico Interdisciplinar, começou no ano de 1990, né? Quando o SIC estava assim por completar 5 anos de existência, né? E dura até hoje, portanto, são 35 anos de, vamos dizer assim, convivência e desenvolvimento de projetos no âmbito do MUD, né? Eu acho que a minha história no MUD, ela se mistura com a história do MUD, né? Eu era estagiário do curso de Biologia, fazendo a disciplina de Prática de Ensino, e eu fui visitar o projeto SIC, Centro Interdisciplinar de Ciências, isso no ano de 1988, que até então ele funcionava lá na casa do zelador do Instituto de Educação, né? Então era um local onde tinha um pequeno acervo. Eu acho que uma das maiores dificuldades que o MUD enfrentou, principalmente a professora Polônia, que foi a fundadora lá em 1985, foi relacionada a espaço, né? Porque mesmo em 1990, 5 anos depois do início dos trabalhos, quando eu cheguei para a UEM, né? Eu cheguei em 1989, o SIC não funcionava ainda dentro do campus, ele funcionava na casa do zelador do Instituto de Educação. As casas do zelador tinham sido desativadas, os zeladores não moravam mais nas escolas públicas como morava anteriormente, então aquele espacinho da casa do zelador foi o que eles encontraram para instalar o que se transformaria no futuro no MUD. Eu e mais uma professora da biologia ficamos mais de semana correndo atrás de espaço lá no EM e não tinha, nunca tinha. Aí eu falei, vou lá falar com o prefeito do campus. Então, aí o primeiro lugar que nós encontramos foi lá na casa do zelador. Mas era pequeno lá, não dava para fazer de visita. Se fizesse visita lá, entrava 2, 3 e dava a volta, depois saía aqueles e entrava outro. Era muito pequenininho. Aí depois foi lá para a biblioteca antiga da universidade, que era lá em cima no campus, em cima lá. E ficou um tempo lá até a construção do MUD. A MUD foi construída depois que a Alice pegou e o Marcílio, porque eu pensei assim, se o ensino médio, o ensino fundamental, da 5ª à 8ª série chamava ginásio, e da terceiro o científico ou clássico eram 3 anos depois, que eram 4 anos de ginásio. Era primeira, segunda, terceira, 4ª série ginasial. Depois era primeira, segunda, terceira série do científico. Eu falei, se é o mesmo patrão, porque não era do município naquela época, era do estado, todas as escolas. Se o professor da universidade, o patrão é o governador, idem para o segundo lugar, idem para o ginásio, por que um não pode ajudar o outro? Aí eu escrevi eu tenho a tese aí, eu escrevi toda a formato do SIC e falei como que eu escrevi todas as metodologias, como é que tinha que fazer, e é interdisciplinar. Na verdade, eu penso assim, que o MUD na universidade, ele cumpre com um papel que todo mundo na universidade deveria cumprir, né? Porque quando nós somos contratados aqui para trabalhar na universidade, a gente é contratado porque abre uma vaga no ensino. Mas a universidade, ela tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. E os 3 têm que ser tratados de maneira igualitária, né? Até porque a extensão é uma forma de você dar um feedback para a comunidade em geral, que é a grande financiadora da coisa pública. A gente trata muito dentro de uma universidade, né, dos eixos dos 3 pilares,
que compõe a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. E dentro disso a gente busca excelência no ensino de graduação, nos projetos extensionistas, que é esse que tem relação com a comunidade, e nas pesquisas de qualidade, né, que temos aí muitos, né, na universidade em si. A gente pensa muito em tecnologias, a gente pensa muito em internacionalização, mas a gente tem o próprio muro da universidade como uma barreira para muitas pessoas. Então, assim, eu sonho muito em atingir locais periféricos, né, ou que não tem acesso à educação, não só muito longe do nosso estado, mas aqui, sabe, na nossa região. Claro que o que a gente faz já é reconhecido, né, nacionalmente e internacionalmente, com vários projetos vinculados ao museu, mas eu espero muito mais. Então, assim, eu espero chegar realmente a todas as pessoas que merecem, né? E que eu falo muito sobre isso também em relação ao público que pagam seus impostos e que precisam e deveriam, né, ter esse retorno do que é pago, do que é investido no que a gente faz aqui, no nosso caso, pesquisa, ensino e extensão, e no Museu Dinâmico Interdisciplinar, envolvendo todas essas áreas de forma lúdica, não é? De forma a ter uma nomenclatura, uma comunicação aí que não seja complicada, né? E que acaba atendendo assim todas essas necessidades. Então, assim, é o que eu espero para os próximos anos e para os outros projetos aí que venham a somar ao museu. Eu sou de Mandaguari, uma cidade pequena aqui perto, e daí a minha escola, na 8ª série, veio para cá. E desde então, foi a primeira vez que eu vim no museu. Eu não lembro se foi a primeira vez que eu vim para Maringá, mas foi a que mais me marcou. E daí eu lembro que foi uma visita que marcou muito como aluno. Eu lembro da anatomia e dos dinossauros, da paleontologia, que depois eu descobri que não eram dinossauros. E daí depois, quando eu entrei na biologia, no curso da biologia da UEM, no primeiro mês eu já vim para o museu. Bom, eu consigo olhar assim para o MUD pensando eu criança, 8ª série, e eu depois monitor. Eu lembro que foi uma coisa importante, porque na escola, eu sempre gostei muito de escola, só que eu não pensava em ser professor. Aí quando eu vim para o MUD, daí eu já mudei a minha visão, né? Eu lembro que marcou a minha infância, porque geralmente a gente lembra de poucas coisas da escola, e isso fez eu gostar de explicar as coisas para as pessoas. E também um pouco da divulgação científica. Eu comecei a gostar bastante de divulgação científica. Então, assim, eu acho que foi uma mudança de olhar, de lembrar o que me fez mudar essa chave, de gostar de ciência, de gostar de ensinar, para eu poder, assim, fazer isso com as pessoas, com os visitantes. A minha própria trajetória, o quanto eu cresci, me desenvolvi nesse ambiente, o quanto é um refrigério para nosso dia a dia, a possibilidade de interagir com o público, de ver nos olhos das crianças o interesse, a vontade de aprender, a admiração, a inspiração. Isso tudo é muito inspirador para o nosso dia a dia. Então eu tenho muitas emoções positivas, né, de me surpreender com a surpresa das pessoas, de me encorajar com a satisfação, né, e com a vontade de aprender dessas pessoas, né. Eu tenho uma memória emocional muito interessante, por exemplo, de uma exposição que a gente montou para acessibilidade de cegos, de vir a turma cega, a turma de pessoas cegas, né, que vieram visitar, e a gente ter preparado em braille, ter preparado material para toque, né, de vir uma jovem surdo-cega, né, que a gente pôde trabalhar com ela, né, nessa experiência. Então, tenho excelentes memórias sobre isso e ainda me emociono muito cada vez que eu atendo. Tem dia que a gente sai daqui extremamente feliz, extremamente emocionado, e tem visita que a gente tem vontade de sair abraçando todo mundo, levar para casa, porque
é sempre muito satisfatório. Eu não teria a capacidade de falar e de explicar e de dar aula do jeito que eu consigo fazer hoje se não fosse um museu, porque o museu treina a gente a conseguir falar com públicos diferentes e se virar em situações diferentes que vão acontecendo e moldar o nosso discurso para diversas populações que estão passando aqui. Então, é um jeito mais na prática de aprender o que a gente tem que fazer e mais gostoso também, na minha opinião, o jeito que a gente aprende aqui. Lá em 2010, entrei como cargo de monitor e aí fui subindo, me entregaram o que a gente pode comparar, uma chave. E dali a pouco mais uma chave, e depois mais uma chave, e o molho foi crescendo. E hoje tem algumas chaves nesse molho de chaves, que as responsabilidades foram então aumentando e esses molhos de chaves foram crescendo. Então, desde 2010 até hoje, eu fui só aumentando o meu conhecimento como um cidadão, o meu conhecimento como um profissional e devolvendo para a sociedade, pelo museu, um trabalho melhor. E não tem como separar essas duas coisas. O meu trabalho em Maringá, dentro da universidade, com a minha história dentro do museu. Dentro do museu, a gente costumava dizer que trabalhamos com a educação não formal. Hoje a gente tem falado muito na educação museal, né? Porque o museu é um espaço de educação. Já nas próprias definições de museu, tanto nacional quanto internacionais, já apontam isso. É um espaço de educação. É um espaço de aprendizado, né? Um espaço para o crescimento pessoal e, portanto, é uma forma também de educação. Então, nós temos uma ambiência muito mais favorável ao aprendizado. Então, é muito mais satisfatório trabalhar num espaço como o museu do que em sala de aula. Claro que a sala de aula não perde o seu papel ou sua importância, né? Tem ali a necessidade da rotina e da regulação da educação, mas no museu a gente tem muito mais flexibilidade. Mas eu acho que tudo começa com a formação do meu eu social, né? Então, a forma como eu interajo com a sociedade como um todo, né, na verdade, enquanto profissional formado pela UEM, né? Então, eu acho que o meu processo de formação ele só foi completo porque eu estive no Mood, né? Então, acho que o Mood ele tem um papel assim fundamental quando a gente fala justamente de formação profissional, né? Porque falando da minha área especificamente, né, de nada vale um biotecnologista que não produz e que não divulga o trabalho para a comunidade em geral. Se a ciência que a gente produz não alcança a comunidade, ela não tem valor. E isso não necessariamente é só em produto, mas também em conhecimento, né? E o Mood ele vem primeiro com esse papel de conhecimento, né? O Mood ele me ajudou a enxergar isso, a interdisciplinaridade das coisas. E isso, né, resultou inclusive na minha visão da minha profissão e como ela se interliga com tudo e como, ao mesmo tempo que tudo tem tecnologia, tudo também é muito mais complexo, né? Então acho que tem muito esse papel de interligar as ciências, até porque a ciência na verdade é uma só, né? E aí a gente divide ela para entender ela, mas na verdade ela é um todo. E o Mood ele mostra isso. A relação com os colegas, com os projetos, a alegria de ver as escolas dentro do museu, aquelas crianças com aqueles olhinhos brilhando aqui, é muito gostoso, gente, é muito bom. Sem contar com a parceria, né, de todos os mediadores, de todos os nossos guias que estão aqui dentro, que sabem muito e se esforçam cada vez mais para atender a demanda do Mood. Nós temos aqui 12 espaços, né? Desde as plantas medicinais, que é um espaço, é o nosso cartão de visita, então ele se integra com o Jardim do Mood, hoje muito visitado. Aí depois tem esse espaço, né, entrando aqui, o primeiro espaço que as pessoas se deparam é com o projeto Tabagismo, que é um diferencial nos museus de ciências. Acredito que
pelo que eu conheço e pelo histórico, pelo relato das pessoas que nós temos conhecimento, é o único museu de ciências do Brasil que tem um espaço específico às questões relacionadas ao tabagismo. Inclusive a gente recebe financiamento específico por essa característica. Ao lado nós temos um espaço para as exposições temporárias, que atualmente está contando um pouco da história dos povos originários aqui no estado do Paraná, coordenado pelo professor Lúcio Tadeu, então um ambiente da arqueologia. A matemativa, coordenada pelo professor Eduardo, que também chama muita atenção do público pela maneira de interatividade dos experimentos que aqui estão. Nosso giroscópio também é integrado aqui com o tabagismo, também um dos cartões de visita aqui do MUD, né, um experimento da física. Espaço Segundo Cérebro, um espaço extremamente diferenciado também nos museus de ciências, porque ali a gente trabalha a questão da extensão, onde o visitante vê o que é o segundo cérebro e ao mesmo tempo ele tem noção, ele vê através das janelas transparentes um laboratório de pesquisa e pós-graduação, então os pesquisadores trabalhando no seu dia a dia, então é algo muito bacana também, um laboratório de pesquisa inserido dentro de um museu de ciências, né? Um ambiente relacionado ao meio ambiente, né? Então toda uma questão onde mostra-se os biomas, o nosso espaço da entomologia, onde a gente tem uma coleção da saudosa professora Yoko Terada, um ambiente de química, onde tem uma tabela periódica com os materiais ali, onde são realizados diferentes experimentos de química que acontecem no nosso dia a dia. O visitante tem essa oportunidade de acompanhar isso. Tudo isso que eu estou falando de forma monitorada, né? No andar superior, aí nós vamos ter lá o ambiente da física, onde também muita interatividade, muitos experimentos fantásticos, né, coordenados pelo professor Luciano, o professor Breno e o professor Jurandir. Temos o ambiente do teatro anatômico, onde tem desde o processo de formação, aspectos histológicos da formação do ser humano, né, todo o processo de embriologia, desenvolvimento fetal, desenvolvimento e envelhecimento do esqueleto, órgãos do corpo humano, inclusive também um diferencial do nosso museu, que nós temos um cadáver conservado na glicerina, então isso estimula muito, principalmente aqueles estudantes que vêm aqui e que pensam em ingressar num curso na área de saúde, então ele tem esse contato com órgãos humanos, inclusive com cadáver, então uma coisa muito bacana, um diferencial legal. A história da Terra e a história e origem da Terra e da vida, né? Então, onde mistura-se paleontologia e arqueologia, onde se fala um pouco da evolução, da origem e evolução da vida e do nosso planeta. Em 2005, o projeto Museu Itinerante foi instaurado dentro do museu para auxiliar comunidades, escolas e outras regiões que não conseguem ter acesso, chegar até o espaço físico do museu, a ter acesso ao que é produzido pelo museu. Então, está fazendo 20 anos que esse projeto foi criado dentro do museu, já passou por várias coordenações, e eu, quando voltei professora na universidade, eu assumi a coordenação do projeto, então estou com ele até hoje. Isso foi de 2012 para cá. Eu faço parte do projeto Itinerante como coordenadora. Então, as itinerâncias, quem está na coordenação é a Vidote, né? Aí, assim, eu acho que ela não vai ficar brava de eu falar que ela é meio doida, né? Mas todos nós, assim, cientistas meio doidos. Então, assim, eu acho fantástico porque ela vai e faz. Ela é professora da UEM, né? E ela tá lá explicando para as criancinhas, para os idosos, para toda a faixa etária. E não só isso, tá carregando peso junto com a gente. Então, eu acho que ela é uma líder por
pelo exemplo, ela orientar os alunos. Então, ela não fala assim, vai, faz isso. Não, vamos fazer isso. Então, assim, eu lembro de várias itinerâncias e ela mão na massa e bem interessante, bem legal. Eu acho que a itinerância ela tem um papel para além do museu, né? Porque quando a gente fala do papel do Moody por si só, na itinerância ele existe, mas ele é maior. Porque aqui a gente pega a exposição montada. E a gente desconstrói o nosso discurso em cima da exposição que está montada, a gente escolhe os temas que a gente vai abordar com aquela turma e tudo mais. Mas quando a gente vai para itinerância, a gente precisa construir isso, a exposição, né? Não existe uma expografia montada. A gente vai pegar os animais, vai pegar os órgãos, vai pegar um monte de carteira da sala de aula e vai montar e vai transformar aquele ambiente em um ambiente de educação não formal, o mais próximo possível do que seria no Moody. Mas eu acho que uma forma bem interessante de aproximar é que, com muita frequência, são lugares que são distantes daqui, da UEM, distantes de Maringá. E aí a gente consegue mostrar o que a universidade está fazendo, mesmo eles estando tão longe assim, de onde a gente está. Então a gente consegue levar o que a gente faz aqui para o pessoal que está, sei lá, do outro lado do estado, às vezes até mais longe. E é muito legal porque a gente sempre consegue ver o quanto eles estão interessados, o quanto eles gostam do que a gente está fazendo lá. Para aproximar mesmo, até porque a maior parte do pessoal que vai é aluno de graduação, eles conseguem ver que é uma realidade que eles conseguem alcançar. Então, é bem interessante nesse sentido também. Na verdade, assim, o Moody, ele é um despertador de vocações, né? E, às vezes, um espaço para que o sujeito tome a decisão de que carreira ele gostaria de seguir, né? Eu sou convencido, né, ao dizer isso, eu acho que o Moody é um dos espaços que mais se assemelha àquilo que toda universidade deveria ser, porque a universidade é para ser um universo de pensamentos, de cultura, de conhecimento das diferentes áreas, onde as pessoas dessas diferentes áreas convivem e trocam entre si, né? Quantos espaços nós temos na universidade, né? Então, pelo menos aqui no Moody, vocês convivem com os alunos da educação física, da biologia, alunos da medicina, da farmácia, com mestrandos, doutorandos, etc., de diversas áreas do conhecimento, né? Da física, da história. Então, ele ainda não é o ideal, né? Mas é o que mais se aproxima do que eu acredito que deveria ser o múltiplo convívio aqui dentro da universidade e as aprendizagens que podem resultar dessas trocas de saberes das pessoas das diferentes áreas. Aqui, o Moody, se fosse considerar, é o meu segundo lar. Teria uma segunda família. E, pessoalmente, eu cresci nesse convívio. Além de, hoje, poder proporcionar ao meu filho, o ambiente que ele hoje conhece, que ele hoje explica com seus 8 anos de idade, com 5 anos de idade, ele já explicava sobre os dinossauros, sobre os animais, sobre a zoologia, sobre a importância da educação ambiental, já tinha curiosidades da física, já explicava algumas coisas da anatomia do corpo humano. Então, poder dar a oportunidade dele estar aqui e ir em uma capacitação de paleontologia, de zoologia, pessoalmente, para mim, é satisfatório. Então, confunde, às vezes, o profissional com o pessoal nesses quesitos. Mas o crescimento é gigantesco. E a gente ama o que a gente faz, né? A gente ama o museu, a gente ama pertencer a esse espaço. O Moody, para mim, ele é o centro de como eu cresci dentro da universidade e da profissional que eu estou me tornando. Então, é crescimento, é ensino, é um lugar de ensino para mim. Eu fico muito feliz, porque aqui do Moody, que nem eu disse, eu gosto muito, a minha vida é muito ligada ao museu, né? E eu falo que aqui é a minha segunda casa, às vezes até a primeira casa, porque eu passo mais tempo aqui do que em casa, a maior parte do tempo. Então, eu fico muito feliz, e feliz com o progresso, com onde o Moody está alcançando, a quantidade de visitas que a gente tem hoje em dia, como está a nossa estrutura, porque já mudou muito também desde que eu entrei aqui. E eu gosto de acompanhar esse crescimento e fazer parte dele também. Quer ver algo diferente? Quer conhecer um pouquinho do que tem na UEM? Quer conhecer um pouquinho de ter noções desde aspectos de meio ambiente à saúde humana?
venha visitar o MUD. Tem muita coisa diferente, bacana para se fazer aqui. Aqui dentro da Universidade Estadual de Maringá, nós temos o MUD, que é um dos 10 museus que tem o maior número de atendimento de pessoas. Então nós atendemos mais pessoas saindo da universidade e indo até a população do que a população vindo até a gente. Então aproveitem isso, né, essa dica, e venha conhecer tudo aquilo que a gente tem aqui para colocar à disposição, mostrar para vocês. Então a gente vê todo mundo trabalhando com muito amor, amor à ciência, amor ao novo, amor a tudo que é dinâmico. É muito gostoso. Eu falo que a vida no MUD é muito diferente da vida do servidor para fora desses portões. Isso é o que me encanta, o sangue e suor de cada um que deu para isso aqui ainda existir, para que isso possa replicar nas crianças, nos adolescentes, em todos que passam por aqui. É muito bom, estou indo para o museu, estou indo lá para fazer as atividades, né, porque é muito gostoso, porque é importante, que me faz bem. E eu uso sempre, já fui coordenadora no museu, além de coordenar os projetos, e quando comecei a fazer parte, que a palavra interdisciplinar do MUD, ela tem que estar sempre, para todo mundo que considera a interdisciplinaridade, ligada ao pertencimento. Porque quando você se sente pertencente, você cuida, você faz, você soma, né? Então, acaba sendo, você se torna responsável por isso. E eu me sinto com muito orgulho de ser responsável e fazer parte dessa concretização, dessa linda história de 40 anos do MUD.